Mas o que viralizava nos vídeos, nas suas mensagens, era mais o profético, né? Os dons. Não viralizava a sua exposição bíblica. Por que isso? Você não pregava a Bíblia ou porque as pessoas só filmavam ali o profético? Na realidade, as pessoas... É exatamente isso. As pessoas só filmavam o profético e não mostravam esse lado ministerial, esse lado da pregação, né? Da pregação do evangelho. Eles não mostravam. E aí as pessoas compartilham revelações, profecias, poder de Deus, que é o que está na Bíblia, só que as pessoas não querem ver. Mas, num contexto geral, viralizaram essas mensagens. Mas para quem me conhece de perto, ou quem já foi num culto meu, sabe que a mensagem da palavra de Deus não é deixada de canto. E a prioridade, né? A exposição bíblica, a mensagem do Senhor deve ser a prioridade. Mas quem flui nos dons espirituais também não pode negar aquilo que recebeu do Senhor, né? Exatamente, exatamente. Nós temos que ter a balança, o equilíbrio. Ser usado nos dons, mas também temos que ter a palavra de Deus. Porque se é que nós somos usados nos dons, quem respalda os dons? A palavra. A palavra. Então a gente tem que ter os dois, né? Como profetas que tinham pastor Gesiel Nunes Gomes, pastor Idecasso Takayama, pastor Napoleão Ribeiro Falcão, Gilmar Santos, todos esses homens, falando aqui do pastor Gesiel Gomes e do pastor Gilmar Santos, que eram profetas, eles eram profetas, mas eles são atuais. São. Né? Então eles abriam um texto, colocavam a palavra de Deus e se baseavam na Bíblia para ser usado nos dons, né? Você pode ver em fitas do pastor Gesiel Gomes, revelações, ele abria a Bíblia e falava uma revelação para a pessoa na Bíblia, né? Sim. Que nome é esse que está aqui na Bíblia? João, qual é o teu nome? João. Então isso aí tinha 30 anos atrás e Deus usava esse homem como usa ainda hoje, mas eles tinham a ciência que para eles serem usados nos dons, eles tinham que se apoiar na Bíblia. Perfeito, mas é fato também que existiram e existem até hoje muitos homens que são homens de Deus, que faz uma exposição bíblica incrível, homens que receberam um depósito extraordinário do Espírito Santo, mas ele não flui nos dons espirituais, apenas na exposição bíblica. Por exemplo, Billy Graham foi o cara que talvez pregou para o maior número de pessoas mundialmente falando. 1 milhão de pessoas. Mas Billy Graham nunca foi usado em milagres. Nunca foi usado em milagres. Não tem, o Billy Graham não tem nenhum vídeo específico que a gente fala foi usado em profecia, em revelação, em cura divina, né? É porque para alguns Deus dá o dom da ciência. Para outros Deus dá o dom da profecia. Agora, para outros Deus faz a junção e entrega os dons. Aliás, Deus usa cada pessoa, cada homem para o seu tempo, né? Então eu acredito que naquele tempo nos Estados Unidos, até hoje eu acho que os Estados Unidos da América, embora nunca fui para lá, mas a gente ouve que é um estado que não é como o Brasil. Aliás, não é um país como o Brasil. Um país que tem um mover pentecostal, um mover de avivamento, tem as igrejas locais, mas não como esse fervor que a gente tem aqui no Brasil. Porém, para aquele tempo, Deus usou Billy Graham para evangelizar os Estados Unidos da América. Inclusive, teve uma vez que alguém chegou para ele e ofereceu a candidatura de presidente da República e disse assim: Billy Graham, nosso partido está te convidando para você ser candidato a presidente da República pelos Estados Unidos da América. Ele disse: é uma vergonha, uma desonra para mim parar de ser ministro do Evangelho para ser presidente do Brasil. Aliás, ser presidente dos Estados Unidos. Né? Então Deus deu o fervor da palavra, o dom da ciência para ele. E o Billy As pessoas saíam dos bares, dos cabarés, sabe? As pessoas saíam de tudo quanto é lugar de prostíbulo, de prostituição, para ouvir a mensagem do Billy Graham. E quantas pessoas foram evangelizadas e salvas pela mensagem dele, né? E sem falar que foi conselheiro de estadistas, presidentes. E não só ele, como também morreu recentemente Jimmy Swaggart. Que também tinha um ministério também voltado para a palavra, mas Deus também usava em curas, né? A gente via sinais e prodígios e maravilhas, não com tanta frequência, mas também tinha no ministério de Jimmy Swaggart. E é importante ressaltar que o Billy Graham, ele é de um ministério
mais voltado ali aos batistas, presbiterianos, e o Jimmy Swaggart mais voltado ao ministério da Assembleia de Deus, também movimento pentecostal, né? Só que o Jimmy Swaggart, por exemplo, ele fez muitas cruzadas, inclusive no Brasil, mas as cruzadas do Jimmy Swaggart também é conhecida só pela exposição bíblica, não por milagres. Verdade. Né? Diferente já do Benny Hinn. Exatamente. Que as cruzadas são marcadas por milagres. Você fez lembrar agora. Teve esses homens como Billy Graham, Jimmy Swaggart, mas também teve Benny Hinn, né? Outro que a gente tá esquecendo também, o T.D. Jakes. T.D. Jakes também, que é exposição bíblica. Mas nos Estados Unidos, Deus levantou só um homem. Apenas um, com a proporção para subir no nível desses homens como Billy Graham e tal. Benny Hinn. Benny Hinn, um homem voltado para o ministério do Espírito Santo. O ministério do avivamento, o ministério das curas, do arrebatamento de sentido, sabe? Então Deus usou Benny Hinn para trazer o poder, a unção, o avivamento, curas, milagres, voltado para essas questões. Teve concentrações e conferências do Benny Hinn, que ele sentou assim, e não tem nada contra você que não acredita no Benny Hinn, você que não crê que Deus usa ele, mas é um fato. E fatos não podem ser descredibilizados, fatos não podem ser negados. Deus usou muito Benny Hinn. Até o pastor Silas Malafaia, uma vez disse no seu programa de televisão, que ele foi com o pastor Jabes de Alencar no Canadá. O pastor Silas Malafaia foi no Canadá com o pastor Jabes de Alencar para assistir a um culto num ginásio com o pastor Benny Hinn. E aí o Benny Hinn começou a levantar as mãos e passou as mãos. E aonde ele passava a mão, caía. Até o pastor Silas Malafaia caiu. Não, o pastor Silas Malafaia disse que quase caiu. Quase caiu, é verdade. Quase caiu. Aí falou, até brincou, né, com o pastor já. Falou assim, se a gente não tomar cuidado, nós caímos aqui hoje, nego. Então, o estádio inteiro foi abaixo. Não tem como lá. Me desculpa, o Fábio, mas isso não é o poder de Deus. Não é a unção de Deus. Porque há uma diferença entre os que pregam a Bíblia e para aqueles que vivem a Bíblia. Há uma diferença. Há uma diferença para aqueles que leem o que está escrito, mas aqueles que praticam o que está escrito. O levanta o anda, o ressuscita, o seja curado. O eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então, esses homens, como Benny Hinn, outro na América, que foge da memória agora, que é usado por milagres e curas. Nós temos homens como T.L. Osborne e as Cruzadas de Milagre. T.L. Osborne foi um homem que foi para o Sudão. Ele foi para o Sudão e ele foi com todo o seu material teológico. Todo o seu material teológico. E ele chegou para um muçulmano e começou a pregar. O muçulmano falou assim, nós cremos que Yeshua HaMashiach é um profeta, mas não filho de Deus. Agora você tá vendo isso aqui, ó? Quantas pessoas está caída aí, ó, morta? Na doença, tá comendo elas está caída, prostrada, lepra, câncer. Cadê o seu Deus? Por que você não estende a mão e cura? A história diz que Osborne começou a chorar porque disse, de que vale os livros? De que vale a teologia que eu creio? De que vale o que eu estudei, as faculdades que eu fiz, sendo que tá faltando a mudança real na vida do povo. E é isso que tá faltando hoje em dia. Mas é interessante aqui, Miguel, que você falou, é que tem gente que pregam, mas não vive. O fato, a gente precisa separar isso aqui. Porque dentro da sua fala, parece que leva a entender que o Billy Graham não vivia, que o Jimmy Swaggart não vivia. Eles viviam. Talvez eles não foram chamados para... Por exemplo, no Brasil, pastor Silas Malafaia, um grande expositor, um homem que está à frente do seu tempo, uma mente pensante igual o pastor Silas Malafaia no Brasil, eu estou para ver, mas eu não vi ainda nenhuma cruzada do pastor Silas Malafaia que ocorreram aquele monte de milagres. Mas aí você pega em contrapartida, por exemplo, apóstolo Valdemiro Santiago. Irmão, a simplicidade da leitura do texto, ora e os milagres acontecem. Eu fui lá. Ou acontecia. Você, por exemplo, missionário Davi Miranda, na simplicidade do legalismo religioso, questão de usos e costumes, mas no Brasil
Se teve, eu não sei. Um homem que mais foi usado por Deus na área do milagre do que o Davi Miranda. Manuel de Melo. Aí, no nicho pentecostal, tu pega, por exemplo, aqui o Gilmar Santos. Exposição bíblica e usado em milagres, usado no profético. Você pega, por exemplo, você falou mal dele da outra vez aqui, mas o Caio Fábio. Exposição bíblica igual o Caio Fábio na nação brasileira, não teve, meu irmão. Não teve as mensagens clássicas. Você pega nos dias de hoje, exposição bíblica igual o reverendo Hernandes Dias Lopes, não tem. Não tem. Josué Brandão, irmão, exposição bíblica igual... Eles lêem a Bíblia de um jeito diferente, né? Diferente. Então, são homens de Deus que carregam um depósito extraordinário, vivem o que prega, mas talvez não tenha sido chamado por Deus para a operação de milagres e maravilhas. Para milagres acontecerem, não precisa de chamado. Precisa do crer. Um demônio manifestou e aí os apóstolos foram expulsar o demônio. E não estavam conseguindo expulsar. Aí eles olharam para Jesus e disseram: por que a gente não está conseguindo expulsar os demônios? Aí Jesus disse: não tendes fé. Não é porque eles não foram chamados para o ministério da libertação, é porque eles não criam. Não, então você está dizendo que esses homens aqui não creem, que eu estou citando. Não estou dizendo que eles não creem, mas há uma... Não, nada disso. Eu estou dando um exemplo que hoje, eu estou falando dos dias de hoje. Não, é porque você falou Pastor Silas Malafaia, tem muitos milagres acusados do pastor Silas Malafaia? Não, é assim... Aí vai. Não, é porque... Na questão do chamado, aí vamos. Na questão do chamado... E na questão do crer. Eu digo pelo chamado, eu digo pelo chamado que nem todos, irmãos, tiveram chamados para a operação de milagres. Sim, é um chamado. Cura, milagres, esse ministério é um chamado. É inegável. Mas para um milagre acontecer, ele não depende só de chamado. Ele não é exclusivamente dependente de um chamado. Ele é exclusivamente dependente da fé. Tá aqui. Por que nós não estamos conseguindo expulsar? Porque vocês não creem. Geração incrédula e adúltera. Meu Senhor, Cristo, eu quero ser curado. Tendes fé? A pergunta de Cristo é: tendes fé? Eu tenho. Então você vai ser curado agora. Essa é a fé. Entendeu? Então tá faltando hoje em dia a coragem. A coragem. Por exemplo, todos esses homens que marcaram a história por milagres e centenas de milagres, depois os milagres aconteciam naturalmente, porque foi tomando uma proporção de multidão. Só que no início, esses homens, eles não dependiam de... Aliás, eles não tinham pessoas no seu ministério. Eles mesmos desciam lá, tiravam a muleta do paralítico, levantavam o cadeirante, colocava a mão na pessoa, a pessoa vomitar o câncer, a AIDS, a enfermidade, seja lá o que for. Então, falta hoje em dia a coragem do se levantar e dizer: você vai ser curado agora. Fábio, Jesus disse, vocês farão obras maiores do que eu. Ei, você que está assistindo. Ele disse que nós faremos obras maiores do que ele. Por que nós não estamos fazendo? Tem coisa errada. É indignante, é revoltante eu crer num Deus tão grande e não ver o poder dele na minha vida. É interessante aqui, e vamos ficar nessa discussão aqui um pouco. Você acredita que existem pessoas que foram chamadas especificamente para o ministério de sinais, maravilhas e milagres, e existem pessoas que foram chamadas para o ministério? Eu vou colocar aqui ministério, a Bíblia não chama de ministério, tá? Sim. Mas vou colocar ministério. Chamados para o ministério apenas da exposição da palavra? Eu acredito nisso. Eu creio nisso. Eu admiro quem tem o ministério da palavra. Aliás, nós somos sustentados pela palavra. Nós somos sustentados pela palavra. Eu respeito e admiro, que são não meus amigos, posso dizer, mas são meus pais, praticamente, que tenho muita amizade. Pastor Júnior Trovão, Pastor Marcos Feliciano, Pastor Eliseu Rodrigues, Jonathan Carlos, quem mais? Juliano Fraga. Todos os outros. Eles pregam todo respeito. Todo respeito. Eles pregam que Lázaro foi ressuscitado e tantos outros milagres. Mas apenas para alguns foi dado a autoridade e o ministério de colocar as mãos, não falar. Colocar as mãos, porque falar, todos eles falam.
Mas de colocar as mãos, só foi para alguns. Por exemplo, em João, vamos ler? Em João, até abrir aqui e deixar aberto. Em João 4, versículo 47, foi a cura do filho de um nobre. Ouvindo este que Jesus vinha de Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava morto. Olha o que Jesus disse. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Como é que eles vão crer sendo que eles não vêem milagres? A minha geração, Fábio, ela não crê, ela não acredita porque ela não viu. A minha geração não tem coragem de ir lá e colocar a mão no leproso, no cancerígeno, colocar a mão no doente, no enfermo, sabe? No desgraçado que está sendo atormentado pela doença maldita, porque eles não viram quem colocasse a mão e curasse. E a Bíblia diz que as pessoas acreditavam naquilo que Filipe pregava porque viam as manifestações que eram feitas quando os enfermos eram curados. É Bíblia, pessoal. Você não precisa concordar comigo e nem gostar de mim. É a Bíblia. Tá aqui, tá escrito. Você não pode negar o que tá escrito. Os apóstolos, eles imitavam Cristo. Então, para eles curar os enfermos, eles primeiro viram Cristo curando. Eu não fui da geração, Fábio, que viu o missionário Davi Miranda. Eu não fui da geração que viu o missionário Manuel de Melo. Eu não fui da geração que viu o pastor Cecílio, missionário Cecílio. Não fui. Mas eu leio na Bíblia que Jesus fazia. E está escrito. Está escrito.